Antes mesmo de as grandes pirâmides de Gizé tocarem o céu, o Egito Antigo era governado por líderes cujos nomes o tempo quase apagou. Reis e rainhas que consolidaram o poder do Nilo, organizaram batalhas, construíram templos e criaram rituais que moldariam milênios de história. Alguns desses faraós, como Den, Semerkhet e Kaa, governaram com astúcia e poder, mas suas histórias foram enterradas junto com eles, obscurecidas pelos monumentos mais famosos de seus sucessores. Hoje, graças a inscrições, selos e descobertas arqueológicas, podemos reconstituir suas vidas, entendendo como o Egito passou de pequenas comunidades às primeiras grandes dinastias, e como essas figuras esquecidas lançaram as bases de uma civilização que resistiu ao tempo. A história registrada do Egito começa com a unificação do Alto e Baixo Egito, por volta de 300 a.C., atribuída ao lendário faraó Narmer, também conhecido como Menes. Narmer é lembrado como o primeiro soberano a governar o Egito de forma unificada, impondo um sistema de administração que controlava tanto o fértil Vale do Nilo quanto o Delta do Norte. Seu famoso Paleta de Narmer, encontrada em Hierakonpolis, simboliza a fusão das duas terras e a criação do conceito de faraó como intermediário entre deuses e homens. Após Narmer, uma sucessão de governantes pouco lembrados marcou as primeiras dinastias. Faraós como Hor-Ahá, Djer e Djet consolidaram a autoridade real, expandiram territórios e estabeleceram rituais de culto aos mortos que se tornariam padrão para séculos. Suas tumbas, localizadas em Ábidos, revelam os primeiros indícios de complexos funerários e estatuetas de servos, chamadas Ushabtis, destinadas a acompanhar o rei na vida após a morte. Durante este período, a centralização do poder ainda estava em construção. Conflitos internos eram frequentes, mas a administração do Nilo e das cheias sazonais era crucial. A agricultura organizada permitiu o crescimento populacional e o surgimento de centros cerimoniais. O faraó não era apenas governante político, mas também líder religioso. Sua legitimidade dependia da crença de que garantia a ordem cósmica, ou Ma'at, controlando tanto a fertilidade do Nilo quanto a prosperidade do povo. Entre esses faraós esquecidos, Den, da primeira dinastia, se destaca como um pioneiro em registros reais. Sob seu governo, por volta de 2950 a.C., surgiram os primeiros selos e registros administrativos, usados para organizar expedições e tributos. Den é também conhecido por introduzir rituais complexos de culto aos deuses e estabelecer o modelo de governança que seria seguido por gerações futuras. A importância destes primeiros faraós é muitas vezes subestimada. Sem eles, os monumentos icônicos do Antigo Império jamais teriam sido construídos. Cada decisão administrativa, cada ritual, cada construção funerária servia a um propósito: assegurar que a memória do faraó fosse eterna, mesmo que sua fama fosse eclipsada por sucessores mais poderosos. Com o início da terceira dinastia, o Egito começou a consolidar sua estrutura política e religiosa de forma mais organizada. Faraós como Djoser, que governou por volta de 2170 a 2140 a.C., são lembrados não apenas por seu poder político, mas também por suas ambições arquitetônicas. É sob Djoser que surge a primeira pirâmide escalonada em Saqqara, projetada pelo lendário arquiteto Imhotep, um dos primeiros nomes de construtores e sábios conhecidos na história humana. Antes de Djoser, faraós como Sekhemkhet e Kaba da segunda dinastia já experimentavam métodos de construção em pedra e tinham como prioridade fortalecer o controle do Estado sobre as províncias. Conflitos internos entre governadores regionais eram comuns, e é por isso que essas primeiras reformas administrativas foram cruciais. Cada faraó precisava assegurar que os impostos do Nilo chegassem ao Palácio Real, que os exércitos estivessem prontos e que os templos fossem adequados para manter a ordem divina, a Ma'at. Durante este período, surgiram rituais funerários mais elaborados, com o uso crescente de mastabas, túmulos retangulares de pedra, decoradas com relevos mostrando a vida do faraó, e cenas do cotidiano egípcio. Pequenos objetos de cerâmica,
utensílios e estatuetas eram colocados nas câmaras funerárias, garantindo que o faraó tivesse tudo o que precisaria na vida após a morte. Esse cuidado com os mortos demonstra não apenas uma preocupação espiritual, mas também política. Ao reforçar a divindade do rei, os faraós consolidavam sua autoridade sobre o povo. O reinado de Djoser marcou um ponto de virada. Sua pirâmide escalonada não era apenas um túmulo, mas um símbolo de centralização do poder, uma demonstração de capacidade administrativa e de engenharia que impressiona até os dias de hoje. A construção exigiu milhares de trabalhadores, engenheiros e artesãos, evidenciando que o Egito Antigo já possuía uma sociedade complexa e organizada. Cada pedra assentada, cada corredor e cada capela funerária contava a história de uma civilização que começava a dominar a eternidade. Além das construções, Djoser e seus sucessores próximos também expandiram rotas comerciais, enviando expedições a regiões distantes em busca de pedra, metais e produtos exóticos. Esses contatos aumentaram a riqueza do Egito e introduziram influências culturais externas, mostrando que mesmo os faraós esquecidos eram estrategistas que pensavam além das margens do Nilo. A terceira dinastia, portanto, não se destacou apenas por monumentos. Ela consolidou o modelo de Estado faraônico que perduraria por milênios. Embora nomes como Djoser sejam lembrados, outros governantes intermediários dessa era permanecem quase invisíveis nos registros oficiais, enterrados sob a areia do tempo, mas cujas ações formaram a espinha dorsal de uma civilização destinada a durar para sempre. Com o início da quarta dinastia, o Egito atingiu um novo patamar de poder, estabilidade e ambição arquitetônica. Faraós como Snefru, Khufu, Khafre e Menkaure transformaram o horizonte do Egito com monumentos que seriam reverenciados por milênios, eternizando seu nome e consolidando o conceito de faraó como divindade viva. O reinado de Snefru, c. 2613-2589 a.C., marcou uma revolução na construção de pirâmides. Antes dele, túmulos reais eram mastabas ou pirâmides escalonadas, como a famosa pirâmide de Djoser, em Saqqara. Snefru iniciou projetos ambiciosos, como a pirâmide de Meidum e as pirâmides de Dashur, que demonstravam uma evolução técnica impressionante. Sua habilidade em organizar grandes contingentes de trabalhadores, engenheiros e artesãos evidenciava uma administração centralizada e eficiente, bem como o profundo conhecimento de arquitetura e geometria. Após Snefru, veio Khufu, c. 2589-2566 a.C., responsável pela icônica Grande Pirâmide de Gizé, a mais imponente de todas. Construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, a pirâmide não era apenas um túmulo, mas um símbolo do poder absoluto do faraó. Khufu não é apenas lembrado pela grandiosidade de sua obra. Registros antigos, como o Papiro de Turim, mencionam expedições comerciais, tributos e reformas administrativas realizadas sob seu comando, mostrando um governante atento à economia e à organização do Estado. Seu sucessor, Khafre, c. 2558-2532 a.C., construiu a segunda pirâmide de Gizé e a Grande Esfinge, guardiã colossal do Planalto. Sob Khafre, o Egito atingiu o auge da centralização política e religiosa, com templos dedicados ao culto do faraó e aos deuses solares, como Ra, consolidando a crença de que o rei era divino. Menkaure, c. 2532-2503 a.C., por sua vez, concluiu o complexo de Gizé, demonstrando que mesmo faraós menos conhecidos deixaram marcas duradouras na paisagem e na cultura egípcia. Apesar de seu poder monumental, essas figuras não estavam imunes a intrigas e desafios internos. Rebeliões de nomarcas, clãs locais, além de crises de abastecimento e flutuações nas cheias do Nilo, testavam constantemente a habilidade de governança de cada faraó. A arte e a administração foram ferramentas estratégicas. Relevos, estatuária e templos não serviam apenas a fins religiosos, mas reforçavam a autoridade real, ensinando ao povo que a prosperidade do Egito
dependia diretamente da mão firme do faraó. Durante este período surgiram práticas que se tornariam padrão por séculos. Registro administrativo detalhado, uso de escribas especializados, templos funerários complexos e a prática de enterrar riquezas junto ao faraó para garantir seu poder no além. No entanto, mesmo gigantes como Khufu e Khafre foram acompanhados por governantes esquecidos, faraós cujos nomes quase desapareceram dos registros históricos, mas que contribuíram com reformas, campanhas militares e projetos de menor escala que sustentaram a grandiosidade da Quarta Dinastia. O Antigo Império, assim, não foi apenas a Era das Pirâmides, mas também o período em que a civilização egípcia atingiu maturidade administrativa, militar e espiritual, criando bases sólidas para as futuras dinastias. Cada pedra erguida, cada templo construído e cada decreto promulgado era uma tentativa de lutar contra o maior inimigo do Egito Antigo: o tempo. E ainda hoje, a Grande Pirâmide, a Esfinge e os templos silenciosos nos lembram do poder dos faraós, mesmo daqueles cujas histórias foram esquecidas. Com o fim da Quarta Dinastia, o Egito entrou em um período marcado por transformações políticas, religiosas e econômicas que lançariam as bases para uma série de faraós menos lembrados, mas de grande importância para a civilização egípcia. A Quinta Dinastia, c. 2 de 494, 2345 a.C., destacou-se principalmente pelo fortalecimento do culto ao Sol, especialmente ao deus Ra, refletindo uma mudança no foco religioso do Estado. Faraós como Userkaf, Sahuri e Neferirkare-Kakai não eram apenas líderes políticos. Eram pontes entre os homens e os deuses, garantindo a ordem cósmica da Ma'at. Userkaf, o primeiro faraó desta dinastia, construiu templos solares em Abusir, estabelecendo uma tradição que seria seguida por seus sucessores. Ele também enfrentou desafios administrativos, garantindo a lealdade dos nomarcas e mantendo a estabilidade das rotas comerciais do Nilo. Sahuri, seu sucessor, é lembrado por suas expedições militares e comerciais, incluindo viagens ao Levante e à Núbia, e por inovadoras técnicas de construção em pedra, combinando funcionalidade e simbolismo religioso em seus templos. Neferirkare-Kakai, por sua vez, enfrentou problemas econômicos e sociais internos, possivelmente devido a mudanças climáticas que afetaram as cheias do Nilo, essenciais para a agricultura. Ainda assim, ele continuou a tradição de construir pirâmides, templos e desenvolver a burocracia, mantendo o equilíbrio entre religião, poder e administração. A Sexta Dinastia, c. 2345-281 a.C., iniciada por Teti, marcou o declínio gradual do Antigo Império. Teti buscou consolidar seu poder central, mas seu reinado mostrou sinais de fragilidade. Revoltas de nomarcas e disputas de sucessão começaram a se intensificar. Faraós subsequentes como Pepi I Meriri e Pepi II Neferkare enfrentaram o desafio de manter a autoridade em um Egito cada vez mais descentralizado. Pepi II, conhecido por seu reinado excepcionalmente longo, teve dificuldades em conter a crescente autonomia regional e o enfraquecimento do poder real. Apesar das tensões políticas, esta era não foi desprovida de realizações. Os faraós menos conhecidos da Quinta e Sexta Dinastia implementaram reformas administrativas, fortaleceram templos e expandiram a rede de escribas e oficiais, garantindo que, mesmo com a instabilidade, a cultura egípcia florescesse. Artefatos funerários detalhados, inscrições em templos solares e pirâmides menores mostram um cuidado extremo com a eternidade, refletindo a preocupação dos faraós em preservar sua memória para além do tempo. É nesse contexto que muitos faraós esquecidos construíram seus legados silenciosos, governando entre crises e prosperidade, adaptando-se às mudanças climáticas, políticas e sociais, e mantendo viva a chama da civilização egípcia. Seus nomes podem não ecoar como os de Khufu ou Ramsés, mas suas ações moldaram a estrutura que permitiria o surgimento do novo império, quando o Egito alcançaria novamente seu auge militar, político e cultural. Ao explorar esses reinados,
percebemos que a história do Egito não é apenas feita de monumentos imponentes, mas de decisões humanas, desafios invisíveis e estratégias sutis que garantiram a sobrevivência de uma civilização destinada a desafiar o tempo. Com o fim da Sexta Dinastia, o Egito mergulhou no chamado Primeiro Período Intermediário, um tempo de fragmentação política, crises econômicas e conflitos internos. O poder central, antes sólido sob Khufu, Khafre e Pepi II, começou a enfraquecer. Nomarcas e governadores regionais assumiram autonomia crescente, enquanto o Nilo sofria variações climáticas que afetavam a agricultura e ameaçavam a estabilidade do reino. Durante este período, faraós como Merenre-Nemti-Emsaf II, Nitocris, uma das poucas mulheres faraó registradas, e Intef-Mir-Persi I e Tereis governaram sob condições turbulentas. Poucos registros sobreviveram, e grande parte de sua história foi obscurecida por séculos de instabilidade, razão pela qual muitos deles permanecem praticamente esquecidos. Merenre-Nemti-Emsaf II, sucessor de Pepi II, enfrentou rebeliões de nomarcas e dificuldades econômicas. Sua capacidade de manter a unidade do Egito era limitada, e sua administração se apoiava fortemente em alianças regionais e reformas fiscais. A construção de templos e monumentos diminuiu drasticamente, refletindo a falta de recursos e a crescente fragmentação política. Acredita-se que Nitocris, mencionada em textos posteriores, governou em um momento de crise, tentando restaurar a autoridade central e conter conflitos internos. Embora os detalhes de seu reinado sejam escassos, seu nome sobrevive como símbolo de tentativa de continuidade dinástica em meio ao caos. Ao norte, em Tebas, surgiram os primeiros faraós da 11ª dinastia, como Intefi, Pirinazu e III, que gradualmente começaram a consolidar o poder regional. Estes governantes ainda não eram reconhecidos em todo o Egito, mas estabeleceram as bases para a reunificação do país no período seguinte. Seus túmulos e inscrições funerárias em Tebas revelam esforços estratégicos de propaganda política e religiosa, visando legitimar seus direitos ao trono e fortalecer alianças locais. O primeiro período intermediário mostra que mesmo os faraós menos lembrados desempenharam papéis cruciais. Eles enfrentaram desafios climáticos, rebeliões, escassez de alimentos e tensões sociais, mantendo vivos os princípios administrativos, religiosos e culturais que garantiriam a sobrevivência da civilização egípcia. Apesar da instabilidade, a arte e a religião continuaram a evoluir. Templos regionais, mastabas e túmulos de nobres refletiam adaptação e inovação, preservando a memória de líderes esquecidos e preparando o terreno para a ascensão da segunda dinastia tebana, que reunificaria o Egito e daria início ao Médio Império. Após cerca de um século de fragmentação política, fome e conflitos regionais durante o primeiro período intermediário, o Egito finalmente começou a se reunificar sob líderes emergentes da 11ª dinastia tebana. Este período marcou o início do Médio Império, uma era de estabilidade relativa, expansão territorial e florescimento cultural. O primeiro faraó da reunificação foi Mentuhotep II, c. 2055-2004 a.C., cujo reinado é considerado um marco histórico. Proveniente de Tebas, ele derrotou os governantes do Delta do Norte, reunindo o Egito sob um governo centralizado pela primeira vez em décadas. Sua vitória não foi apenas militar, mas também simbólica. Mentuhotep II fortaleceu o culto aos deuses tradicionais, especialmente Amon, consolidando a influência religiosa e política de Tebas sobre todo o país. Ele construiu seu famoso complexo funerário em Deir el-Bahari, um precursor arquitetônico que inspiraria gerações de faraós, mostrando a combinação de poder, espiritualidade e arte. Mentuhotep III IV, seus sucessores, continuaram a consolidar a autoridade real, promovendo campanhas militares na Núbia e mantendo relações diplomáticas com o Levante e a Líbia. Este período de estabilidade permitiu que a administração se expandisse. Escribas, funcionários e nomarcas passaram a operar sob regras mais organizadas, e o Egito retomou o controle de suas rotas comerciais vitais. O Médio Império
também trouxe uma renovação artística sem precedentes. Esculturas, estelas e tumbas foram projetadas com maior realismo e detalhamento, refletindo a importância de eternizar os feitos dos faraós e nobres. Entre os faraós menos lembrados, Amenemhat I, Pino, 1991-1962 a.C., destacou-se por sua visão estratégica. Transferiu a capital para Ichtawi, perto de Lisht, para proteger o país de invasões do Delta e da Núbia, e reformou a administração central, aumentando a eficiência da coleta de impostos e do controle territorial. Seus sucessores, Senusret I e Senusret II, continuaram estas políticas, expandindo os projetos de irrigação e agricultura, essenciais para garantir alimento a uma população crescente. Senusret II, conhecido como o Faraó Construtor, desenvolveu canais e reservatórios que transformaram o Vale do Nilo, permitindo maior estabilidade econômica e controlando as inundações que antes ameaçavam a sociedade egípcia. Mesmo entre os faraós menos lembrados, a época trouxe feitos de engenharia, avanços administrativos e transformações culturais duradouras. Esta é uma era em que nomes que não ressoam tanto quanto Ramsés II ou Tutankhamon moldaram o destino do Egito, restaurando a centralidade do poder faraônico e garantindo que a civilização egípcia sobrevivesse e florescesse após décadas de caos. Ao explorar esses faraós esquecidos, percebemos que o Médio Império não foi apenas uma transição, mas uma reconstrução estratégica e cultural. Cada canal escavado, cada templo erguido e cada decreto administrativo demonstrava a habilidade de governar e preservar a ordem, reforçando a noção de que, mesmo em tempos turbulentos, a grandiosidade do Egito dependia de líderes que atuavam nos bastidores da história. O ápice do Médio Império foi alcançado sob faraós como Amenemhat III, c. 1860-1814 a.C., cuja habilidade administrativa e visão estratégica consolidaram décadas de estabilidade iniciadas por Mentuhotep II e Amenemhat I. Amenemhat III é conhecido por suas vastas obras de irrigação, incluindo a criação de reservatórios como o Lago Mereru, que controlava as inundações e aumentava a produtividade agrícola no Fayum. Sob seu reinado, a arte e a arquitetura atingiram um nível de refinamento notável. Templos e túmulos exibiam ornamentos complexos e textos religiosos detalhados, mantendo viva a ideologia faraônica e garantindo a perpetuidade do culto aos deuses. Apesar de sua grandiosidade, o final da 12ª dinastia começou a mostrar sinais de fragilidade. Faraós como Amenemhat IV e Sobekneferu, a primeira mulher faraó a governar sozinha, enfrentaram desafios internos. Amenemhat IV tentou manter a autoridade central, mas conflitos locais e a crescente autonomia de nomarcas indicavam que o poder central estava gradualmente enfraquecendo. Sobekneferu, embora hábil politicamente, teve um reinado curto e sua memória quase desapareceu das listas reais posteriores, deixando registros limitados, mas importantes para entender a transição do Egito. Com a morte de Sobekneferu, o Egito entrou em um período de instabilidade que daria origem ao segundo período intermediário, c. 1650 e 550 a.C. Durante esse período, o país foi fragmentado, com faraós locais governando regiões isoladas, e os Hyksos, um povo estrangeiro vindo da Ásia Ocidental, estabelecendo domínio sobre o delta do Nilo. Este período de crise marcou a ascensão de faraós menos lembrados e líderes regionais que lutaram para manter o controle territorial, consolidar alianças e proteger a população das invasões. Embora muitos desses governantes tenham sido esquecidos ao longo do tempo, suas ações foram cruciais para a preservação da identidade egípcia. Eles mantiveram tradições religiosas, supervisionaram obras públicas essenciais e tentaram conter a fragmentação política. O registro arqueológico, embora fragmentado, revela túmulos, estelas e inscrições que confirmam a existência desses faraós, provando que mesmo os líderes esquecidos desempenharam papéis estratégicos durante um período de extrema dificuldade.
Ao estudarmos esses faraós e suas decisões, percebemos que o Egito Antigo não era apenas a história dos grandes nomes que ecoam nos livros de história, mas também o resultado do esforço silencioso de governantes menores que mantiveram viva a administração, a religião e a cultura, preparando o terreno para a resistência contra invasores estrangeiros e a eventual reunificação sob a 17ª dinastia tebana, que impulsionaria o novo império. Após a morte de Sobekneferu e o declínio da 12ª dinastia, o Egito mergulhou no segundo período intermediário, marcado pela fragmentação política e a ascensão dos Hyksos, que se estabeleceram no delta do Nilo e introduziram novas tecnologias, como o carro de guerra e armas de bronze avançadas. Enquanto o norte do país estava sob o controle desses estrangeiros, o sul do Egito, principalmente Tebas, tornou-se o centro da resistência egípcia. Entre os faraós menos lembrados deste período, destaca-se Seankenre Mentuhotepi, que governou Tebas durante o início da ocupação Hyksa. Poucos registros sobreviveram de seu reinado, mas as inscrições fragmentadas indicam que ele liderou expedições militares contra invasores e fortaleceu os templos regionais, buscando legitimar sua autoridade através da religião e das tradições locais. Seu sucessor, Nebirira, continuou o esforço de resistência, estabelecendo alianças com nomarcas do Alto Egito e reforçando a infraestrutura militar e defensiva em torno de Tebas. Este período foi caracterizado por batalhas constantes, negociações diplomáticas e a necessidade de manter o apoio popular em uma época de escassez e insegurança. Enquanto isso, no Delta, os Hyksos consolidavam seu poder através da adoção parcial da cultura egípcia, mas mantendo sua ascendência militar e política. Essa dualidade criou um cenário complexo, em que os faraós egípcios precisavam equilibrar força militar, propaganda religiosa e coesão social para sobreviver. A resistência culminou sob Kamose, último faraó da 17ª dinastia, que liderou campanhas ousadas contra os Hyksos. Seus sucessos iniciais abriram o caminho para Ahmose I, que finalmente expulsaria os invasores, reunificando o Egito e inaugurando o novo império, c. 1550 a.C. Apesar de muitos desses nomes serem pouco lembrados, suas ações estratégicas e coragem política foram essenciais para a sobrevivência da civilização egípcia, mostrando que a história do Egito não se resume apenas aos faraós famosos, mas também aos líderes esquecidos que mantiveram a chama da civilização acesa durante os períodos de crise. Com a expulsão dos Hyksos por Ahmose I, c. 1550 a 1525 a.C., o Egito iniciou o novo império, um período de poder centralizado, expansão militar e florescimento cultural. Ahmose I, herói da reunificação, reorganizou o exército, estabeleceu fortificações no delta e fortaleceu o controle sobre o sul, a Núbia, garantindo recursos vitais como ouro e madeira. Seu reinado estabeleceu um modelo administrativo que seria seguido por gerações de faraós. Seguindo Ahmose I, faraós menos lembrados como Amenhotep, Pinecu, e 525 e o 504 a.C., e Tutmose I Shipi, e 504 e o 492 a.C., expandiram o território egípcio através de campanhas na Núbia e Síria. Amenhotep I também promoveu uma grande reorganização administrativa, fortalecendo os templos e consolidando a centralidade de Tebas como capital religiosa e política. Tutmose I iniciou a tradição de faraós serem líderes militares ativos, liderando exércitos na frente de batalha e construindo templos monumentais, incluindo sua tumba no Vale dos Reis, que serviria de modelo para faraós posteriores. Durante este período, alguns faraós permaneceram quase esquecidos, apesar de desempenharem papéis essenciais. Tutmose II, por exemplo, governou com estabilidade interna, mantendo alianças estratégicas e fortalecendo a presença egípcia em territórios conquistados, preparando o caminho para a era de esplendor de seu filho, Tutmés III, frequentemente chamado de Napoleão do Egito. Além das campanhas militares, este período foi marcado por avanços arquitetônicos e religiosos significativos,
Construções de templos e monumentos funerários refletiam a ideologia de divindade do faraó, enquanto reformas administrativas melhoravam a arrecadação de impostos e a organização do trabalho forçado nas obras públicas. Tais medidas garantiram prosperidade e permitiram que o Egito se tornasse a potência dominante do Oriente Próximo. Mesmo entre faraós menos lembrados, suas decisões estratégicas, seja na guerra, na administração ou na religião, moldaram a fundação do que seria a Era Dourada do novo Império. Ao explorar suas vidas, vemos que o sucesso de faraós famosos como Tutmés III ou Amenófis II não teria sido possível sem os líderes esquecidos que consolidaram a unidade, expandiram fronteiras e preservaram a cultura egípcia. Após a consolidação do novo império, o Egito alcançou níveis extraordinários de poder político, militar e religioso. Entre os faraós menos lembrados deste período, destaca-se Tutmose IV, c. 1401-391 a.C., conhecido por sua famosa estela do Esfinx de Gizé, mas cujo reinado foi marcado também por políticas internas sutis, incluindo reformas administrativas e fortalecimento de cultos locais que passaram despercebidos nos relatos posteriores. Tutmose IV manteve alianças estratégicas com cidades-estado do Levante, garantindo o comércio de cobre, madeira e pedras preciosas essenciais para construções monumentais. Outro governante frequentemente esquecido é Amenófis I, c. 1525-1504 a.C., que, embora não seja tão famoso quanto Tutmés III ou Amenófis III, implementou campanhas militares iniciais na Núbia e Síria, estabelecendo bases que serviriam de trampolim para expansões futuras. Sua atenção à infraestrutura, construção de templos e supervisão de túmulos reais preservou a continuidade da religião e da administração, servindo como ponte entre gerações de faraós. Durante este período, muitos faraós locais e corregentes desempenharam papéis estratégicos, liderando batalhas menores, garantindo a estabilidade de fronteiras e supervisionando grandes obras públicas, como canais, templos e fortalezas. Cada ação, por menor que parecesse, contribuía para a sobrevivência e prosperidade do Egito em um cenário de constantes desafios externos. Os registros arqueológicos, embora fragmentados, revelam túmulos, estelas e inscrições que comprovam a existência desses líderes esquecidos. Eles mostram que, mesmo sem o prestígio de nomes lendários, esses faraós moldaram o tecido administrativo, religioso e militar do Egito, garantindo que o país permanecesse forte e culturalmente coeso. Ao olhar para esses governantes, percebemos que a história egípcia não é apenas feita de faraós famosos, mas também de líderes discretos, cujas decisões e estratégias permitiram que o império florescesse, consolidando-se como a civilização mais duradoura e influente do mundo antigo. O século XIV a.C. marcou um período de grandes mudanças no Egito. Embora nomes como Amenófis IV, Akhenaton e Tutancâmon sejam conhecidos, muitos faraós intermediários permanecem quase esquecidos, mas desempenharam papéis cruciais na manutenção da unidade e estabilidade do império. Entre eles, destaca-se Amenófis III, cujo reinado, que 391-1353 a.C., precedeu diretamente Akhenaton e é frequentemente ofuscado por sua fama limitada em registros populares. Amenófis III promoveu um governo de prosperidade sem precedentes, com diplomacia ativa, tratados internacionais, campanhas militares menores na Síria e Núbia, e grandes construções monumentais, incluindo templos em Karnak e Luxor. Seus sucessores imediatos, como Amenófis IV antes da mudança de nome para Akhenaton, enfrentaram desafios internos e pressões religiosas que exigiam administração cuidadosa. Governantes corregentes e faraós menos documentados atuaram para manter a arrecadação de tributos, a estabilidade social e a fidelidade dos nomarcas, enquanto os templos e sacerdotes tradicionais ainda exerciam grande influência política. Este período também testemunhou crises internas, revoltas regionais, conflitos sobre a sucessão e tensão entre centros religiosos. A ascensão de Akhenaton representou uma ruptura radical, mas somente foi possível graças à base administrativa sólida,
construída por seus predecessores menos lembrados. Túmulos, estelas e inscrições fragmentadas revelam que esses líderes mantiveram exércitos, supervisionaram obras públicas e preservaram tradições que garantiram a sobrevivência do império frente a mudanças profundas. Ao revisitar essas histórias, compreendemos que a grandiosidade do Egito Antigo não se deve apenas aos faraós célebres, mas também à ação silenciosa e estratégica de governantes esquecidos, cuja liderança manteve o império coeso durante uma das suas fases mais críticas e transformadoras. O final do século XIII a.C. marcou a transição para o período Ramessida, quando o Egito consolidou fronteiras, expandiu territórios e aprimorou estruturas administrativas. Antes do reinado monumental de Ramsés II, existiram faraós menos lembrados, mas cujas ações prepararam o caminho para uma das eras mais gloriosas da civilização egípcia. Entre eles destaca-se Seti I de C, 1290-1279 a.C., que governou com firmeza e visão estratégica. Seti I reorganizou o exército, ampliou campanhas na Síria e Palestina e consolidou a presença egípcia na Núbia, garantindo o acesso a ouro, ébano e marfim essenciais para o império. Seus esforços diplomáticos também foram notáveis. Alianças com cidades-estado vizinhas estabilizaram fronteiras e reduziram a probabilidade de invasões. Além de sua força militar, Seti I promoveu uma revolução arquitetônica, supervisionando a construção de templos e túmulos no Vale dos Reis, incluindo o próprio complexo funerário que se tornaria referência para Ramsés II. Suas inscrições e relevos, embora menos celebrados, documentam batalhas, cerimônias religiosas e o cotidiano administrativo do império. Outro faraó menos lembrado do período, Merneptah, filho de Seti I e predecessor de Ramsés II, embora governasse brevemente, consolidou as conquistas territoriais e reforçou a centralização política. A ação combinada desses faraós esquecidos garantiu que Ramsés II pudesse iniciar seu reinado com estabilidade, recursos abundantes e exércitos preparados, permitindo que seu nome se tornasse sinônimo de poder e monumentalidade. Ao estudar esses governantes, percebemos que a história do Egito não é feita apenas por figuras lendárias, mas também por líderes estratégicos, silenciosos e eficazes, cuja administração, diplomacia e coragem abriram caminho para os maiores feitos de uma das civilizações mais duradouras da história. Quando Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande, subiu ao trono em 1279 a.C., ele encontrou um império sólido, resultado do trabalho silencioso de seus predecessores menos lembrados. Faraós como Seti I e Merneptah haviam reorganizado o exército, consolidado fronteiras e garantido a riqueza do império, permitindo que Ramsés se concentrasse em conquistar glória e eternidade. Logo no início de seu reinado, Ramsés II enfrentou a primeira grande ameaça, o conflito com os hititas, liderados por Muwatalli II. A Batalha de Kadesh, c. 1274 a.C., embora ambígua nos relatos egípcios, marcou um momento decisivo na história militar. Com táticas inovadoras, Ramsés buscou não apenas a vitória, mas a propaganda política que eternizaria seu nome, esculpindo sua imagem em templos e estelas. Enquanto isso, os faraós esquecidos que o precederam continuavam a influenciar a administração diária. As fortificações construídas por Seti I na Síria e Núbia, os templos e canais supervisionados por Merneptah e os registros de tributos e diplomacia estabeleceram uma base sólida para Ramsés II expandir o poder egípcio sem comprometer a estabilidade interna. Além das conquistas militares, Ramsés II tornou-se um mestre da arquitetura monumental. O Templo de Abu Simbel e os extensos templos em Luxor e Karnak não teriam sido possíveis sem os fundamentos administrativos e técnicos deixados pelos faraós menos lembrados. Cada pedra assentada, cada relevo esculpido, ecoa não apenas o nome de Ramsés, mas a herança de governantes discretos que mantiveram o império coeso. A era de Ramsés II é frequentemente celebrada como o ápice do novo império,
Mas é crucial reconhecer que seu sucesso é intrinsecamente ligado à visão e aos esforços dos faraós esquecidos, que preservaram a unidade, expandiram fronteiras e garantiram prosperidade ao Egito. Assim, a história do Império é um mosaico onde líderes lendários e discretos se entrelaçam, criando uma narrativa de poder, estratégia e legado eterno. Após a morte de Ramsés II em 1213 a.C., o Egito entrou em um período de transição delicado. Embora seu reinado tenha deixado uma herança monumental, os faraós que o sucederam enfrentaram desafios significativos, sucessões complexas, pressões externas e a necessidade de manter a administração de um império vasto e diverso. Entre esses governantes, muitos permanecem esquecidos pela história popular, mas tiveram papéis essenciais na preservação do império. Meremptah II, c. 1213-1203 a.C., filho de Ramsés II, manteve políticas militares preventivas, especialmente no Levante, garantindo que as rotas comerciais e territórios conquistados permanecessem sob controle egípcio. Seu reinado, embora breve, estabilizou o império após a morte de seu pai, preservando a administração centralizada e os templos que sustentavam a religião e o poder político. Em seguida, faraós como Amenmesse, c. 1203-1197 a.C. e Seti II, c. 1203-1197 a.C., governaram em meio a disputas internas e corregências complexas, refletindo tensões dinásticas que ameaçavam a unidade do país. Amenmesse, possivelmente rival de Seti II, consolidou certas regiões do delta e fortaleceu defesas militares, enquanto Seti II focava em restaurar templos e reforçar a legitimidade de sua linhagem. Durante esse período, os registros arqueológicos revelam uma tentativa constante de equilíbrio entre tradição e adaptação. Manutenção de cultos antigos, construção de pequenas capelas e estelas, e supervisão de rotas comerciais e recursos naturais. Embora menos gloriosos do que Ramsés II, esses faraós esquecidos foram responsáveis por sustentar a economia, preservar a cultura e garantir que a administração central do império continuasse funcional. Este período também marca o início de uma lenta decadência, evidenciada por dificuldades na sucessão, diminuição do controle sobre territórios distantes e crescente poder dos nomarcas locais. Ainda assim, cada governante deixou marcas que, embora pouco conhecidas, foram fundamentais para a sobrevivência do Egito até a ascensão de faraós posteriores, que lutariam para manter o império unido frente a novos desafios. Com o término do reinado de Seti II e a ascensão de faraós como Siptah, c. 1197-1191 a.C., e Tausert, c. 1191-1189 a.C., o Egito enfrentou um período crítico de instabilidade. A sucessão tornou-se confusa, muitas vezes envolvendo corregências, disputas familiares e usurpação de tronos. Esses faraós, embora pouco conhecidos, tentaram manter a integridade do império que seus antecessores haviam consolidado. Siptah, um jovem faraó de ascendência incerta, governou sob a influência de poderosos oficiais e do vizir Bai, que controlava grande parte da administração. Seu curto reinado revelou as fragilidades do sistema dinástico. Faraós menores dependiam de cortes influentes e alianças políticas, e qualquer ruptura podia gerar caos regional. A rainha Tausert, provavelmente mãe ou parente de Siptah, tornou-se a única mulher faraó durante este período, assumindo o trono em um contexto de pressões internas e ameaças externas. Sua liderança, embora marcada pela eficiência administrativa, não conseguiu impedir a gradual fragmentação do poder central. Durante essas décadas, o Egito enfrentou ataques externos e crescente autonomia dos nomarcas, especialmente no delta e nas regiões do sul, na Núbia. As invasões dos povos do mar e a pressão de grupos líbios intensificaram a necessidade de estratégias defensivas. Mas os recursos eram limitados. As construções monumentais, típicas do auge do novo império, diminuíram em escala, mas faraós esquecidos continuaram a restaurar templos, supervisionar cultos e manter tradições religiosas.
Embora suas ações tenham sido essenciais para evitar o colapso imediato do império, a autoridade real já não tinha o mesmo alcance absoluto. Este período evidencia que a história do Egito não é feita apenas de faraós lendários como Ramsés II ou Tutancâmon, mas também de líderes quase invisíveis que mantiveram a estrutura do império em tempos de crise, resistindo às forças internas e externas, até que o novo império finalmente cedesse espaço ao período dos faraós do terceiro período intermediário, marcando o início de uma nova fase na longa e complexa história egípcia. Com o fim do novo império, o Egito entrou no terceiro período intermediário, uma era marcada por divisões políticas e enfraquecimento do poder central. Após a morte de Ramsés XI, TC, 1107-1069 a.C., o país se fragmentou entre governantes locais, clérigos poderosos e dinastias concorrentes, criando um cenário em que faraós menos conhecidos governavam apenas regiões específicas, muitas vezes sem controle absoluto sobre toda a terra do Nilo. No norte, o delta do Nilo tornou-se palco de governantes nomeados por linhagens estrangeiras e chefes locais, enquanto no sul, em Tebas, os sumos sacerdotes de Amon exerciam poder quase equivalente ao faraó, nomeando governadores e controlando vastas riquezas do templo. Entre os faraós esquecidos desse período, destacam-se Ismendes I, c. 1069-1044 a.C., fundador da Visbir I dinastia, que estabeleceu seu domínio a partir de Tanis, mantendo um Egito tecnicamente unificado, mas politicamente dividido. Outros nomes como Amenemop, Psusenes I e II, e Osorkon I, da Vingime I e Visinime II dinastias, mostram como o poder real tornou-se simbólico em certas regiões, com a verdadeira autoridade muitas vezes concentrada em sacerdotes e generais. Esse equilíbrio delicado entre autoridade religiosa e política define toda a narrativa do terceiro período intermediário. Apesar das crises e da fragmentação, esses faraós esquecidos continuaram a construir templos, restaurar monumentos e registrar suas conquistas em inscrições e estelas. As iniciativas eram menores que as de Ramsés II, mas eram essenciais para preservar a continuidade da civilização egípcia, mantendo viva a religião, a cultura e a administração local. Esse período de aparente decadência não deve ser interpretado apenas como colapso. Pelo contrário, ele revela a resiliência do Egito. Enquanto líderes lendários são lembrados, os faraós esquecidos desempenharam o papel crucial de sustentar a estrutura do império em tempos de crise, preparando o terreno para futuras reunificações e a ascensão de novas dinastias que tentariam restaurar o prestígio perdido. Após décadas de fragmentação política durante o terceiro período intermediário, o Egito começou a experimentar tentativas de reunificação. Um dos protagonistas desse processo foi Sheshonqi, TC 943-922 a.C., fundador da Vezires II dinastia, originário da região do Delta e de ascendência líbia. Diferente dos faraós do novo império, Sheshonqiri consolidou seu poder por meio de alianças militares e políticas, reunindo as regiões do norte e do sul sob uma autoridade central simbólica, embora os templos de Tebas ainda mantivessem considerável autonomia. Sheshonq. E é lembrado, entre outras coisas, por campanhas militares registradas em inscrições, incluindo incursões na terra de Israel e Canaã. Seu reinado evidencia a importância de líderes estratégicos que buscavam restaurar a ordem em um Egito fragmentado, utilizando tanto força militar quanto diplomacia. Os faraós subsequentes, como Osorkon I TC 922-887 a.C., continuaram a administração do país, mas enfrentaram desafios significativos, pressões de clãs locais, influência crescente de sacerdotes de Amon e invasões de povos estrangeiros, especialmente líbios e núbios. Esses faraós esquecidos, muitas vezes ignorados nos relatos populares, foram essenciais para manter a continuidade da cultura, da religião e da administração do Egito durante um período de instabilidade prolongada. A 12ª dinastia estabeleceu padrões administrativos e militares
que permitiram ao Egito sobreviver, ainda que de forma mais fragmentada, até a chegada da Vismetra-Prejra e Visnetra-IV dinastias, quando novos líderes lutariam para controlar territórios e fortalecer a autoridade real. A arte, a religião e a arquitetura continuaram a prosperar, ainda que em escala menor, evidenciando que mesmo faraós menos conhecidos contribuíram para a preservação da civilização egípcia. Durante esse período, o Egito tardio tornou-se uma tapeçaria complexa de poder, cultura e resistência. Os faraós esquecidos mostram que a grandeza do Egito não dependeu apenas de nomes lendários, mas também de líderes resilientes que sustentaram a nação em tempos de crise, mantendo viva a herança de séculos e preparando o terreno para futuros desafios, inclusive a invasão assíria no século VII a.C. Após a consolidação relativa da 22ª dinastia sob Sheshonq-Piru e seus sucessores, o Egito entrou em um período de crescente instabilidade durante o final do Egito tardio. Faraós como Tefnakhet, c. 727-722 a.C. e Baken-Henef, c. 722-720 a.C., da 24ª dinastia, enfrentaram constantes ameaças internas e externas, incluindo invasões líbias e núbias, que exigiam alianças estratégicas e campanhas militares para tentar preservar a integridade do território. Os faraós do Delta eram frequentemente contestados pelos governantes de Tebas, onde sacerdotes de Amon continuavam a acumular poder e riqueza. Entre esses líderes esquecidos, Psamtik I, c. 664-610 a.C., da Vizignomasta dinastia, destacou-se por iniciar a reunificação do Egito, mas mesmo ele precisou lidar com a interferência assíria e a necessidade de consolidar a lealdade dos nomarcas regionais. Durante esse período, o Egito tornou-se cada vez mais vulnerável à influência estrangeira. Assírios, líbios e núbios intervieram politicamente e militarmente, moldando a sucessão e limitando a autoridade real. A administração central enfraquecida fez com que muitos faraós permanecessem esquecidos, conhecidos apenas por inscrições fragmentadas, estelas e túmulos que sobreviveram parcialmente. Apesar das dificuldades, esses faraós esquecidos mantiveram tradições religiosas, restauraram templos e preservaram rituais fundamentais, demonstrando resiliência e compromisso com a continuidade da civilização egípcia. Eles provaram que a história do Egito não é feita apenas por Ramsés ou Tutankhamon, mas também por líderes discretos que sustentaram o país frente a pressões internas e externas. O período termina com a chegada dos persas sob Cambises II, em 525 a.C., e que conquistaram o Egito, encerrando séculos de dinastias autóctones e transformando o país em uma província estrangeira. No entanto, mesmo sob domínio externo, os vestígios deixados por esses faraós esquecidos continuaram a influenciar a cultura, a religião e a identidade egípcia, perpetuando legados silenciosos que moldaram a percepção histórica do Egito por milênios. Após a conquista persa em 525 a.C., liderada por Cambises II, o Egito entrou em uma nova fase de dominação estrangeira. Os persas estabeleceram governadores, sátrapas, e integraram o país ao Império Aquemênida, mas não conseguiram eliminar completamente a tradição faraônica. Durante esse período, alguns reis egípcios locais, muitas vezes esquecidos nas narrativas populares, tentaram manter a identidade egípcia. Entre eles, destaca-se Inaros II, líder de uma revolta contra os persas em 460-454 a.C., que mobilizou cidades do Delta em uma tentativa de restaurar a autonomia egípcia, embora tenha sido derrotado e executado. No século IV a.C., com a invasão de Alexandre, o Grande, em 332 a.C., o Egito tornou-se uma província do Império Macedônio. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., o trono egípcio foi ocupado por Ptolomeu I Sóter, iniciando a famosa dinastia ptolomaica. Entretanto, mesmo sob governantes estrangeiros, o Egito manteve estruturas faraônicas. Templos continuaram a ser erguidos, rituais religiosos persistiram, e alguns faraós locais menos conhecidos, como Nectanebo I, c. 380-362 a.C., e Nectanebo II, c. 360-343 a.C.,
resistiram à pressão persa, defendendo o delta e restaurando templos, garantindo a continuidade cultural e religiosa. Esses faraós esquecidos representam a última tentativa de preservar a soberania egípcia antes da completa helenização sob os Ptolomeus. Sua importância reside não apenas nas batalhas e construções, mas na manutenção de uma identidade egípcia que transcendeu invasões estrangeiras e milênios de mudanças políticas. O período helenístico, embora marcado pelo domínio grego, também é palco de figuras menos conhecidas que atuaram como intermediárias entre o poder estrangeiro e a tradição local, preservando rituais, administração e símbolos faraônicos. Mesmo sob a sombra de Cleópatra VII, de 69-30 a.C., muitos governadores e sacerdotes continuaram a desempenhar papéis cruciais, mantendo viva a herança de faraós esquecidos, que silenciosamente moldaram a resistência e a continuidade da civilização egípcia. O capítulo encerra-se com a morte de Cleópatra VII em 30 a.C., quando o Egito se torna oficialmente província romana. Embora o domínio romano tenha transformado radicalmente a administração, os templos, monumentos e registros dos faraós esquecidos permaneceram como testemunhos silenciosos da resiliência e do engenho político egípcio ao longo de milênios. Embora muitos nomes de faraós tenham sido apagados ou obscurecidos ao longo do tempo, suas ações moldaram profundamente a civilização egípcia. Faraós esquecidos, desde os governantes do Egito Médio até os últimos reis do período tardio e helenístico, deixaram contribuições inestimáveis para a cultura, religião, arquitetura e administração. Estruturas monumentais, templos reconstruídos, canais de irrigação e sistemas administrativos organizados ainda evidenciam seu trabalho silencioso. Faraós como Amenemhat III, Shami, 1860-1814 a.C., que supervisionou a construção de canais no Fayum, ou Nectanebo II, que fortaleceu templos e resistiu à invasão persa, demonstram que a grandeza do Egito não dependeu apenas de nomes lendários, mas de governantes estratégicos que garantiram continuidade e estabilidade. No campo religioso, a preservação de cultos, rituais e tradições funerárias permitiu que a fé egípcia se mantivesse viva, mesmo sob dominação estrangeira. Pequenos faraós esquecidos trabalharam lado a lado com sacerdotes, garantindo que templos de Karnak, Luxor e Abidos continuassem a ser centros espirituais e culturais. Artisticamente, esculturas, estelas e objetos rituais revelam o cuidado com a estética e simbolismo. Esses registros silenciosos não apenas documentam acontecimentos políticos, mas também preservam a visão de mundo, a espiritualidade e a filosofia egípcia. Cada pedra talhada, cada inscrição em hieróglifos e cada mural funerário é testemunho de uma civilização que valorizava o equilíbrio entre poder, religião e arte. A memória dos faraós esquecidos também influenciou gerações posteriores, inclusive no período romano e além, quando templos foram reinterpretados e integrados à nova administração. Suas contribuições formaram a base para o Egito como ícone cultural e espiritual, atraindo historiadores, arqueólogos e curiosos ao longo de milênios. Ao refletirmos sobre esses líderes silenciosos, percebemos que a história do Egito não é feita apenas por Ramsés, Tutancâmon ou Cleópatra. É composta por incontáveis governantes que, muitas vezes invisíveis nos livros de história populares, sustentaram a nação, protegeram sua cultura e garantiram que o legado do Egito sobrevivesse às turbulências do tempo. Os faraós esquecidos nos lembram que a verdadeira grandeza histórica não reside apenas na fama, mas na persistência, na estratégia e na capacidade de manter viva uma civilização, mesmo nos períodos mais sombrios. Suas histórias, agora resgatadas, revelam que o Egito sempre foi mais do que apenas monumentos e pirâmides. Foi e continua sendo um testemunho da engenhosidade, resiliência e espiritualidade humanas.